nós temos ainda, aqui na nossa realidade, muitas casas que fazem assistência social, mas assim, para que possam angariar pessoas, né, que vão àquela casa e etc. Como é que a gente pode ter um programa para trabalhar, né, essas questões na nossa casa espírita, no sentido de como melhor promover essa casa, a assistência social? E eu queria também lhe perguntar sobre a inclusão na casa espírita, na assistência social. Você tocou num ponto bem polêmico da assistência, porque assim, nós não fazemos dentro da casa espírita simplesmente assistência, o departamento é assistência e promoção social. Porque a assistência é oferecer ao que está caído alguma coisa, e a promoção é fazer com que ele não dependa mais do trabalho. É resgatá-lo na condição de cidadão para que ele se recoloque dentro do espaço da nossa sociedade. Mas o que é que a gente realmente viveu, né? A Júlia aí está comentando da história do movimento lá atrás, deve ter sido a mãe dela que contou isso para ela, que ela é mais novinha, né? Mãe dela que deve ter contado. E o movimento espírita realmente ele tinha uma ênfase assistencial muito grande. Nós achávamos que a gente ia encontrar, entre aspas, a salvação com a assistência social, como se ela fosse a transformação moral. E não é. A caridade não é a transformação moral. Ela pode até ser, mas ela não é a transformação moral. Ela é uma atividade importante dentro da instituição espírita. E aí, durante uma boa parte das décadas do século XX, aí da década de 40 até a década de 70, houve uma grande ênfase nos trabalhos assistenciais. O movimento espírita era reconhecido como sendo um movimento fundamentalmente assistencial, e até assistencialista em certas circunstâncias, que promovia trabalho com creche, hospital, escola, orfanato, asilo. Meu Deus, nós tínhamos uma profusão de instituições e tarefas assistenciais, sem que necessariamente nós tivéssemos tido pessoas com transformação moral, mas uma profusão de atividades assistenciais. E nesse trabalho assistencial, nós criamos o hábito de atrelar doutrina espírita às atividades assistenciais. E hoje a legislação ela tem uma visão muito diferente sobre isso, em que ela pede que a gente desatrele as atividades assistenciais das atividades doutrinárias. Para o movimento espírita, isso está sendo um pouco difícil em algumas instituições, mas a gente precisa trabalhar para tentar vencer esse bloqueio. Qual é o bloqueio? Nós estamos ainda com muitas casas vinculando o trabalho assistencial com o trabalho doutrinário. Então, você apresenta uma palestra doutrinária e, em seguida, você oferece o material assistencial. A recomendação da legislação é que isso não seja feito mais. Que a gente ofereça o atendimento social sem vínculo com a tarefa doutrinária, para que não pareça um comércio da fé. Então, você só vai levar a cesta básica se você assistir a palestra espírita. Então, a lei orgânica da assistência social, ela nos alerta para a necessidade da desvinculação dessas duas tarefas. Em alguns lugares, isso já foi feito, nós já estamos conseguindo fazer. Em outros, a gente está tendo muita dificuldade para fazer, mas precisa ter uma atenção, marcar metas para ir desacoplando. Se for necessário, faz duas atividades. Num dia, entrega o material assistencial e faz uma outra tarefa só com o doutrinário, sem nada assistencial, porque não pode vincular uma coisa com a outra, principalmente se tiver recepção de recurso público. Aí é que não pode mesmo, que a lei veda a utilização de recurso público vinculado a determinadas doutrinas. Então, nós não podemos fazer esse tipo de situação. Então, o nosso trabalho assistencial, ele foi realmente o grande carro-chefe do movimento no passado. Mas o que aconteceu, Júlia?
A própria sociedade brasileira ela experimentou muitas mudanças com a Constituição, que alguns benefícios passaram a ser direito. A pessoa antigamente ela esmolava porque ela não tinha como se sustentar. Hoje, pela legislação, a pessoa recebe o benefício continuado de um salário mínimo e ela prescinde da imperiosa necessidade da mendicância. Então, se deslocou o foco da assistência social para uma outra miséria que a gente tem. Nós temos hoje no país uma segunda miséria muito dolorosa e para a qual o movimento espírita não está conseguindo mover as suas baterias, que é a drogadição. Uma live aqui, já falo com você, tá? Nós temos um fenômeno de drogadição muito forte no país, que hoje é o principal drama social, e o movimento espírita não está se voltando para isso. A gente precisa rever as nossas práticas nesse sentido. É claro que existem iniciativas das instituições para realizar o trabalho de atendimento a pessoas em situação de drogadição, mas o movimento, enquanto instituição organizada, ele ainda não tem uma política institucional para lidar com a questão das drogas. Enquanto esse momento não chega, talvez seja o momento de nós exercitarmos o trabalho em rede, que é nas nossas instituições perguntarmos para o pastor: pastor, o senhor está com um trabalho lá de atendimento para o pessoal drogado, o que o senhor precisa lá na instituição? Precisa de colchão? Vou fazer uma campanha no Centro Espírita para arrumar colchão para o senhor. Precisa de cesta básica? Vou levar a cesta básica para o senhor. Para que a gente se junte, Igreja Católica, Igreja Protestante, Espiritismo, sei lá quem, para o trabalho de socorro independente das fronteiras religiosas, mas atendermos as pessoas que precisam. Se o movimento espírita não está aparelhado para isso, faz parte da nossa visão nós sustentarmos os trabalhos que se apresentaram primeiro para fazer com que eles ganhem musculatura e façam o socorro dessas pessoas. Porque muito mais importante do que a difusão do princípio espírita é nós fazermos o atendimento e a promoção desses indivíduos, seja pela Igreja Protestante, Igreja Católica, seja por onde for, mas que a gente faça o socorro dos nossos irmãos que padecem. Hoje, a fome continua? Sim. A pandemia ampliou? Sim. Mas os processos de drogadição são atualmente o maior drama social que a nossa sociedade experimenta. E o nosso movimento espírita, de certa maneira, perdeu o timing de perceber a gravidade desse problema, e hoje a gente está sem uma estrutura sistematizada nesse sentido de construção de uma realidade voltada para o atendimento à drogadição no nosso país. Com relação à inclusão, a inclusão ela já não está muito voltada especificamente para o processo da assistência. O departamento doutrinário tem muitos trabalhos de inclusão, porque nós temos muitos cadeirantes, muitas pessoas que vão para o estudo que já são idosos, então a gente precisa dotar os banheiros de barras, nós precisamos dotar os nossos centros espíritas de rampas para que eles consigam ter acesso. O movimento espírita tem trabalhado a edição de obras com letras maiores. Ainda essa semana a Beth Teles mandou para mim uma foto de um livro que já está com letras maiores para facilitar a leitura das pessoas que têm dificuldade. Nosso movimento espírita está envelhecendo, isso a sociedade brasileira passa por esse fenômeno, o movimento espírita também passa por esse fenômeno de envelhecimento. Nosso movimento é formado por uma grande quantidade de pessoas idosas. Quando a gente vai fazer palestra presencial, que olha para o salão, parece que você abriu uma caixa de cotonete. Tem aqui um monte de cabecinha branca só para você olhar. Então, esse fenômeno ele é real e a gente precisa de horários vespertinos. Em uma reunião na FEB, há uns 20 anos atrás, a gente estava debatendo sobre isso, discutindo a necessidade de reuniões vespertinas, que o centro espírita quer abrir à noite, mas à noite o idoso já quer dormir. Então, fazer reuniões 5 horas da tarde, eles estão todos aposentados, eles mesmos vão, eles coordenam, eles tocam as reuniões, fazem tudo num horário mais cedo. E no horário um pouco mais tarde, das 7, 8, sei lá, 8h30, a gente faz as reuniões para os que ainda trabalham e que não podem estar. Então, a gente divide o público e atende essa clientela que precisa ser acolhida.
Nesse processo de inclusão, existe também as lives que vieram colocar dentro do movimento espírita 4 públicos, que são os acamados, que não podem vir, os que a família não deixa, que não podiam vir, hoje botam um fone de ouvido, fica limpando a casa, ouvindo lives espíritas. Terceiro, aqueles que tinham medo do movimento espírita, tinham pavor da casa espírita, então esses também foram atendidos. E os profitentes de outros cultos que teriam constrangimento de frequentar uma casa espírita. Hoje, eu sou um pastor protestante e gostaria de fazer um enriquecimento na minha palestra sobre a parábola do bom samaritano. Aí tem lá uma palestra espírita, ele pode ler, retirar material para produzir um culto muito mais intenso de verdades, utilizando o recurso espírita. Mas não dava para ele, o pastor, ir na casa espírita para sentar, assistir a palestra, não dá para ele. Mas ele pode, pela live, pegar esse material. Então, esses 4 públicos estão sendo contemplados num processo inclusivo que a gente vem realizando. Então, é preciso melhorar a infraestrutura das nossas casas, com rampa, barras no banheiro, reuniões vespertinas, obras com letras maiores e garantir a continuidade das nossas atividades híbridas e virtuais para o atendimento a esses 4 públicos que precisam de socorro e que, de repente, não estão sendo assistidos. Sem esquecer, lá atrás, da questão da drogadição, importantíssima para o reapontamento das prioridades do trabalho assistencial.